Olá, queridos, como vocês estão? Eu espero e desejo que todos estejam otimamente bem. É uma alegria enorme ter você aqui comigo no nosso Café com Terapia, né? O meu nome, para quem não me conhece, é Mônica Café, mas você pode me chamar só de Café, assim como os meus amigos. Então, pode entrar, relaxa os ombros, fica à vontade. Pega o cafezinho, claro, eu tô com o meu aqui e vamos para mais uma reflexão. Bora lá? Hoje eu vou te convidar, queridos, para um reencontro muito especial, que é o reencontro com a nossa criança interior. É aquela parte sua que ainda sente, que ainda sonha, que ainda chora à toa, aquela parte que a gente deixa esquecida, rejeitada, abafada. E tudo isso pelas experiências e pelas exigências da nossa vida adulta, pela correria. Então essa live é mais um convite à cura mais profunda que existe, né? A cura da raiz, né? Porque enquanto a nossa criança interior ela estiver ferida, ela estiver abandonada, ou então ela estiver sendo calada, ela vai continuar pedindo ajuda, né? Essa ajuda pode ser pedida, né, gritada através de dores emocionais, através de doenças, né, emocionais também, de relacionamentos tóxicos, da própria desconexão com o seu propósito de vida, né? Prepara seu coraçãozinho, que hoje a gente vai abrir um espaço sagrado para acolher essa criança interior, com amor, com escuta, com verdade, que é assim que a gente trabalha aqui, né, amores? Então, vamos lá. O que é a criança interior? A criança interior, ela é uma parte viva da nossa psique, né? Ela representa todas as experiências da nossa infância. Gente, tudo é da infância, vai ser sempre assim. Especialmente as aventuras, as situações mais marcantes, né? Não é só uma metáfora, é verdade isso, né? Ela está dentro de você e ela age a todo minuto. Essa criança está sempre. Você vai observar durante essa live que quando você tem medo de ser rejeitado, quando você sente raiva sem saber de onde essa raiva vem, quando você fica irritado à toa, quando você se sente insuficiente, é a nossa criança ferida que está tentando falar com a gente, né? Mas é ela também que guarda a nossa criatividade, a nossa alegria, a nossa espontaneidade, nosso carinho mais puro, né? A nossa conexão mais fluida com o divino, né? Então, cuidar da sua criança interior não é voltar para o passado. Cuidar dessa criança interior é trazer para o presente todo o acolhimento que talvez essa criança nunca recebeu, né? É se tornar o adulto que ela precisava quando ela era criança, quando você era criança, né? Praticamente falando no dia a dia, como é que isso interfere na nossa vida hoje, né? Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas ela que influencia as suas relações afetivas, né? Você pode, às vezes algumas pessoas são apegadas demais porque elas têm medo da rejeição, ou então elas são ciumentas, têm ciúmes excessivos, né? Não é uma coisa controlada. É como uma criança mesmo que sente que pode perder o amor dos pais dela, né? Quando vem um irmãozinho ou irmãzinha. Então, por isso, essa criança ferida grita nesses momentos, né? Ela pode também na sua vida profissional, muitos bloqueios de merecimento, né? Medo de se expor, sensação de ser impostor, né? Tem raízes na nossa criança, né? Por críticas que a gente recebeu, comparações, né? Lá na infância. Até na escola, na minha época, eles faziam isso, né? A sua espiritualidade, ela tem também a ver com isso. Se você foi ensinado que eram como castigo, como culpa, né? Você foi educado, isso é errado, aquele terrorismo emocional, isso vai influenciar também. A sua autoestima também vai, a forma como as pessoas que cuidavam de você te tratavam moldou a sua autoimagem, né? Se você foi invalidado quando você era criança, você nunca sabe o momento certo de falar, né? Aquela pessoa que está sempre muito insegura. E é por isso que é tão importante
a gente olhar para essa parte, né? Olhar com compaixão, com responsabilidade, assumir as responsabilidades, né? Alguns são os sinais de uma criança interior ferida, né? Você sabe que essa criança está ferida, você vai observar em você. Quando você sente a necessidade constante de ser aprovado pelos amigos, no trabalho, pelo relacionamento, quando você foge de alguns conflitos por medo de rejeição, você aceita mesmo discordando de tudo, você se sente inferior, você se sente indigno de amor, quando você tem vergonha de se expressar, aquela pessoa que não consegue fazer uma palestra, né, que vive com um excesso de responsabilidade, mas não sabe brincar, não sabe levar na leveza as brincadeiras, aquelas pessoas que buscam amores nos lugares que mais ferem, né? Aquelas pessoas tóxicas, a outra tá amando. Tudo isso são sintomas, gente, de uma criança que só quer ser vista, só quer ser ouvida, só quer ser cuidada. E assim ela se manifesta, ela chama a sua atenção dessa forma, né? Então, vamos pensar junto. Como curar essa criança interior, né? Você precisa criar um canal de comunicação com ela. Você vai falar com a sua criança todos os dias. Você pode escrever carta, você pode conversar, você pode meditar ou conversar em meditação, ou então colocar uma foto sua da sua infância num lugar visível, na frente do guarda-roupa, na porta da geladeira, né? Escuta o que essa criança sente, sem julgar. Dê espaço para ela expressar a raiva, a tristeza, o medo, o que for que ela estiver sentindo, entendeu? Você só precisa acolher, você não precisa consertar essa criança, entendeu? Seja o pai, seja a mãe, seja o adulto amoroso que essa criança sentiu que precisava, né? Diz para essa criança, agora eu cuido de você, agora você não está mais sozinha, agora você pode se expressar, eu te amo exatamente do jeito que você é, né? Então, essas frases de impacto são muito importantes para você dizer para essa criança. Pode parecer um simbolismo, gente, mas... Achei que estava desligada aqui, desculpa. Pode parecer um simbolismo, queridos, mas é importante você fazer esse movimento de falar mesmo com essa criança, sabe? Às vezes, aquelas pessoas que foram criadas com muita rigorosidade, coloca a foto ali na porta da geladeira, porque... Às vezes os pais não deixavam comer doce, às vezes não tinha sobremesa, né? Então, coloca ali na porta da sua geladeira e fala, você merece. Você olha para aquela criança e fala, você merece, hoje eu vou te dar uma fatia bem grande de bolo, hoje você vai ganhar 2 bolas de sorvete. Coisas que são para acolher mesmo essa criança interior, né? E você pode fazer também algumas práticas espirituais para curar, né? Que o reiki ajuda bastante quando você faz o reiki para o cardíaco e para o sacral, né? Ho'oponopono, exatamente com a sua criança, né? Falando para ela, rituais de amor, né? Você pode falar com o espelho também, você pode escrever as cartas, conforme eu disse, né? Você pode brincar, inventar, desenhar, dançar, sabe? Coloca uma música que você gosta e dança muito, sabe? Se permite fazer e ter momentos pequenos de leveza, porque eles curam, né? Então, lembra disso. Tá vindo aqui, ó. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. Não é assim? Fala sobre segurança afetiva, né? Algo que toda criança precisa e que as crianças interiores que são feridas, elas não tiveram, né? Muitas vezes isso faltou. Então, curar também é reconhecer, né? Que a gente pode ser esse alguém que zela por essa criança que está aqui dentro, né? Oferecendo talvez o cuidado que faltou, né? Que a gente sentiu falta, oferecendo para essa criança isso em abundância, né? Aí tem ela, a gente não pode ter tudo, qual a graça seria do mundo se fosse assim, né? Ensina sobre os limites da criança, né? As frustrações, aprendizados, até na própria educação, algumas coisas se criam ali, né?
E esse trecho acolhe, né, a imperfeição da vida. Muitas vezes, as coisas que machucam essa criança interior também ensinam, né? E isso é beleza de viver mesmo assim, porque às vezes impor limites machuca, mas ensina, né? Segura o teu filho no colo, sorri, abrace seus pais enquanto estão aqui. Literalmente, abraça quem você foi, né? Quem ainda está aí dentro de você esperando esse gesto de carinho, né? Esse gesto de cuidado. Essa música tem tudo a ver, tem tudo a ver, por isso o Pontinho gritou aqui, chamou café, né? Então, gente, a criança interior, ela é a chave para sua cura, né? Para sua liberdade, para sua conexão. Ai, sabe que legal também? Andar de bicicleta. Andar de bicicleta lembra demais, sabe? Se você andava de patins, se você andava de skate, muito bom. Querido, se você quiser transformar a sua vida, comece acolhendo quem você já foi, né? Essa pessoa vive dentro de você, esperando por um abraço, esperando por um colo. Se essa live te tocou de alguma forma, querido, deixe seu like, comenta aqui embaixo o que você sentiu, né? E compartilha. Compartilha com quem precisa ouvir essa mensagem, né? Você é digno de amor. Você é capaz de se curar. E a sua criança interior está sorrindo agora para ti. Porque você finalmente voltou para ela. E era isso que ela estava esperando. Compra um presente, compra um brinquedo, compra um jogo da memória. Dá para essa criança. Gratidão, amados, por estarem aqui, por sentirem, ouvirem, se abrirem. Nós seguimos juntos, amores, cada um na sua jornada, mais conectados pela mesma luz, com consciência, com coragem e sempre, sempre, sempre com muito amor. Gratidão profunda pela sua presença, pela sua confiança. Nos vemos na próxima reflexão. Eu estou para gravar uma outra meditação, amados. Acompanhem. Gratidão. Fiquem com Deus. Namastê.